Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Como vocês sabem, eu sou o professor Carlos, professor de Biologia de vocês, e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética. Tudo bem? Vamos relembrar? Nas aulas passadas, nós falamos alguns conceitos que são muito importantes para o entendimento da genética. Se você não viu o vídeo, corre lá e assiste para você não ficar prejudicado. Certo? Nós falamos sobre os cruzamentos, que para fazer os cruzamentos nós utilizamos o quadro de Pinet. E aí para hoje eu trouxe alguns exercícios para nós relembrarmos como faz esse quadro de Pinet. Ele nada mais é do que um joguinho da velha, na qual nós vamos colocar os gametas produzidos pela mãe e o gameta produzido pelo pai aqui, e nesse quadrado nós vamos fazer o cruzamento. Olha só esse exercício aqui, ó. No cruzamento de indivíduos heterozigóticos, azão-azinho, espera-se obter. Então, se eu tenho um indivíduo azão-azinho com outro indivíduo azão-azinho, o que eu vou ter? Preciso jogar no meu quadro de Pinet. Então, vou fazer o quadro de Pinet aqui, vou colocar os gametas da mãe. Eu marquei os gametas da mãe sempre em vermelho, para nós conseguirmos entender melhor como construir isso. Beleza? E os do pai eu fiz em azul. Então, se é um cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, significa que eu tenho um gene dominante e um gene recessivo. Então, aqui é a mãe e aqui é o pai. Aqui eu vou fazer o encontro deles. Então, olha só. Aqui ficou azão, azão, porque um azão veio do pai e um azão veio da mãe. Aqui ficou o azão, azinho, o azão veio do pai e o azinho da mãe. Azinho, azão, a mesma coisa. Ó, o azinho veio do pai e o azão da mãe. E azinho, azinho. Então, qual é a minha proporção genotípica esperada? Vai ser um azão-azão para cada dois azão-azinhos. Esses dois aqui, ó, são a mesma coisa. Azão-azinho e azinho-azão é a mesma coisa. Tudo bem? Para um azinho-azinho. Ou em porcentagens, 25% azão-azão para 50% azão-azinho para 25% azinho-azinho. Se você somar esses três resultados, eu vou ter 4. Por que 4? Porque significa que eu tenho 4 possibilidades. Uma em 4 vão ter essas daqui. E esses daqui, se você somar, vai dar 100%, porque são todas as minhas possibilidades. Então, a melhor resposta para nós, letra D. Os indivíduos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, nas proporções 1 para 2 para 1, respectivamente. Nosso segundo exercício aqui, ó. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. O que ele falou pra gente? Que castanhos são dominantes, então ele pode ser azão-azão ou azão-azinho, e olhos azuis são recessivos, então ele necessariamente precisa ser azinho-azinho. Lembram lá que o recessivo só vai expressar a sua característica quando não tiver um dominante? Então, pois bem, um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. Então, olha só, um homem de olhos castanhos, eu não sei o que é o outro dele, filhos de um homem de olhos castanhos e uma mãe de olhos azuis. Se a mãe tem o olho azul, ela possui o genótipo azinho-azinho. Quando ela for transmitir esse genótipo para o filho, necessariamente ela vai transmitir um azinho. Por quê? Esse azinho aqui, ela só tem esse azinho para dar. Não tem como ela dar outro gene que não seja esse azinho. Então, eu posso afirmar com certeza que esse sujeito é heterozigoto. Se ele se casa com uma mulher que tem olhos azuis, significa que ela é homozigoto. A probabilidade de ele ter um filho de olho azul é D, o genótipo da mãe, olhos azuis, o genótipo do pai, olhos castanhos. Azão, azinho, lembrando que o azão veio do pai e o azinho da mãe. Azão, azinho, o azão veio do pai e o azinho da mãe. Azinho, azinho e azinho, azinho. Então, a minha probabilidade de ter um filho de olho azul é qual? Esses dois aqui são castanhos. Então, ele está fora da minha probabilidade. Esses dois aqui são azuis. Então, a minha probabilidade vai ser de 2/4, ou meio, ou 50%. Que é a nossa resposta aqui. A metade do meu cruzamento aqui dá a minha resposta. Lembrando, então, a primeira lei de Mendel, que é chamada de pureza dos gametas. Ele diz que as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, que são os genes, que se separam durante a formação do gameta, indo sempre um para um gameta e o outro para outro. Então, é o que eu falei, um vem do pai e um vem da mãe, sempre. Tudo bem? E aí nós entramos no nosso conteúdo de hoje. Então, nós estamos falando até agora de monohibridismo com dominância, ou seja, eu tenho um gene com dominância e recessividade. Então, ó, o exemplo das sementes do Mendel. Se eu cruzar sementes amarelas
dominantes com sementes verdes, eu vou ter uma geração de sementes amarelas, porque cruzando, fazendo o meu quadro de Pinê aqui, vai dar 100% Vzão Vzinho. Se eu retrocruzar essas daqui, ou seja, se eu fizer um cruzamento entre essas sementes, eu vou ter 75% delas amarelo, porque eu vou ter aqui, ó, 25% Vzão Vzão, 50% Vzão Vzinho, isso dá 75%. E 25% delas vai ser verde. É o mesmo cruzamento que nós fizemos no nosso primeiro exercício. Quando eu tenho monohibridismo sem dominância, significa que eu tenho características que não vão dominar. Nós chamamos isso de codominância ou monohibridismo sem dominância. Um exemplo disso são as flores maravilha, que é essa flor aqui. Olha só, ela apresenta coloração branca e coloração rosa. Essa vaca aqui também, ela apresenta coloração branca e coloração marrom. E o nosso sistema sanguíneo também tem esse tipo de codominância. Então, olha só, nessas flores eu tenho o padrão vermelho e o padrão branco. Quando eu cruzo elas, eu vou ter o padrão rosa. O meu heterozigoto, neste caso, ele vai apresentar tanto a característica do vermelho quanto a característica da branca. Então, ele vai apresentar a pigmentação rosa, que é esse caso aqui. Então, ele vai apresentar a coloração rosa, ok? Se eu retrocruzar elas, ou seja, se eu fizer um cruzamento entre esses heterozigotos, eu vou ter uma proporção de 25% vermelha, que seriam as minhas dominantes, 50% de rosa, que seriam as minhas heterozigotos, e 25% brancas, que seriam as minhas homozigotos também. Outro caso são os genes letais, que são genes que causam a morte do sujeito antes dele nascer, ou antes dele atingir a maturidade sexual. Normalmente, eles causam durante a gestação. Tá? Então, olha só, em ratos eu tenho um gene letal que é o seguinte: quando o gene A aparece, esse genezinho que nós chamamos de A, ele aparece em dominância e homozigose, ou seja, quando ele é azão, o sujeito morre. Então, a gente fala que esse gene é letal, esse sujeito aqui ele não vai entrar na minha conta de letalidade. Quando ele é heterozigoto, ele apresenta coloração amarela, e quando ele é recessivo, ele apresenta coloração agute, que é marronzinho. Tá? Olha só, um exercício de genes letais, então, para a gente aqui entender. Em camundongos, o genótipo azinho é cinza, azão é amarelo, e azão morre no início do desenvolvimento embrionário, ou seja, o meu genótipo azão é letal. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo e uma fêmea amarela? Então, eu tenho um macho amarelo, coloquei em azul, e uma fêmea amarela, coloquei em vermelho. Novamente, vou fazer o meu quadro de Pinê, os gametas da mãe, um em cada quadradinho, os gametas do pai, um em cada quadradinho, e aqui os cruzamentos. Olha só, essa foi o meu resultado. Eu preciso lembrar que esse aqui é letal. Se esse é letal, ele não vai entrar na minha conta. Então, a minha proporção fenotípica, ou seja, os fenótipos que vão aparecer, as características visíveis que vão aparecer, serão 2/3 amarelos, porque 2/3 esse vai ser amarelo e este vai ser amarelo. Então, 2 em 3 resultados possíveis serão amarelos. E 1/3 será cinza. Por que vai ser 1/3 e não 1/4? Porque esse é letal. Ele não vai entrar na minha conta. Sempre que eu tenho um gene letal, ele não entra na minha conta. Beleza? Cruzamento teste, ele é utilizado quando eu não sei o genótipo de um indivíduo. Então, eu faço um cruzamento de um sujeito com um homozigoto recessivo. Por que eu faço esse cruzamento com um homozigoto recessivo? Porque eu vou fazer o cruzamento teste normalmente para eu descobrir se o meu sujeito é homozigoto ou heterozigoto. Porque se nós lembrarmos, a característica dominante, ela pode ser homozigoto, ou seja, azão, ou ela pode ser heterozigoto. Se eu cruzar um sujeito que seja homozigoto, ou seja, azão, com um sujeito que é homozigoto recessivo, azãozinho, 100% da minha geração próxima vai ser heterozigoto, vai ser azãozinho. Eu vou ter 100% das características dominantes. Agora, se o sujeito for heterozigoto, quando eu cruzo ele com um sujeito homozigoto recessivo, ou seja, com um azinho, eu vou ter um 50% com características do dominante, 50% com características do recessivo, que é o que nós vimos neste exercício aqui. Olha só,
Quando o sujeito é heterozigoto cruzando com o homozigoto, 50% vai apresentar a característica do dominante e 50% a característica do recessivo. Então, os cruzamentos testes, eles são utilizados quando eu quero descobrir que tipo de gene o meu sujeito possui, se eu não tenho certeza se ele é homozigoto ou heterozigoto. Exercíciozinho aqui para a gente treinar. Quando o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre dois homozigotos, a gente diz que houve o quê? Lembra que eu falei lá? O caso desse é de codominância, ou seja, quando eu não tenho uma dominância completa, ele vai apresentar tanto a característica do A quanto a característica do B. Ele vai apresentar tanto a característica do vermelho quanto a característica do branco, apresentando então esse fenótipo intermediário, que é o rosa. Esse exercício aqui, olha só. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamida, PTC, deve ser um gene dominante. Ou seja, a pessoa ser sensível ao PTC é um gene dominante, ele pode ser tanto azão-azão quanto azão-azinho, pelo fato de ser dominante. Ou seja, o sujeito não sensível, quem não sente esse gosto amargo do PTC, ele vai ser recessivo, ele vai ser azim. A probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigoto ter um filho do sexo feminino e sensível ao PTC é... Então, olha só, vou ter que fazer o meu quadro de Pinet, gametas da mãe, ela é heterozigoto, então ela é azão-azinho, gametas do pai, também é heterozigoto, também vai ser azão-azinho. Fazendo o cruzamento aqui, eu vou ter azão-azão, porque um azão veio do pai, um azão veio da mãe, azão-azinho, esse azão veio do pai, o azinho da mãe, e assim sucessivamente. Ó, esse azão veio da mãe, pelas cores fica mais fácil de nós entendermos. Então, a minha proporção aqui fica assim, ó. Quem é sensível? Este é sensível e este é sensível. Então, 3/4 são sensíveis ao PTC. E 1/4 não é, então só esse sujeito aqui não é. A chance de ser mulher é meio, porque ou ele vai nascer homem ou vai nascer mulher. Lembra da regrinha do E? Quando eu tenho a regrinha do E, que ele fala aqui, ó, ser do sexo feminino e sensível, significa que ele quer que seja mulher e seja sensível. Então, eu vou multiplicar esses dois resultados, conforme nós vimos no vídeo anterior. Então, vai ser meio de chance de ser do sexo feminino e 3/4 de chance de ser sensível. 1 vezes 3, ó, a multiplicação de fração, o de cima pelo de cima, 3 vezes 1 é 3, o de baixo pelo de baixo, 2 vezes 4 é 8, então 3/8. Essa é a minha chance de ter uma filha do sexo feminino e sensível ao PTC. Alelos múltiplos. Alelos múltiplos é quando eu tenho uma herança por 3 ou mais alelos que vão condicionar uma característica, obedecendo os padrões mendelianos. Lembra o que é um alelo? O alelo é um gene que se localiza no mesmo lugar do cromossomo. Então, até agora, nós estávamos falando de um par de alelos, o gene A, o gene azão e o gene azinho. Agora, existe, no alelos múltiplos, é quando eu tenho mais de um gene para aquela característica. O nosso sistema ABO, ele é assim, nosso sistema sanguíneo, ele também é um caso de alelos múltiplos. Cada indivíduo tem no seu genótipo apenas 2 alelos, um de origem paterna e outro de origem materna, isso nós já vimos. Estes alelos, eles têm origens em mutações que são capazes de causar alterações estruturais nos genes de tal forma que é possível ocorrer mais de um par de alelo para determinada característica. Por exemplo, em coelhos, eu tenho essas 4 características aqui. Eu tenho 4 alelos, então. Eu tenho o alelo Czão, que é chamado de selvagem, e aí ele vai apresentar essa coloração marrom. Eu tenho o CH, que é o chamado chinchila, que ele vai apresentar esse padrão acinzentado. Eu tenho o CH, que é o Himalaia, que ele vai apresentar as extremidades escuras. E eu tenho o albino, que é o coelhinho branquinho, dos olhos vermelhos, todo branquinho. Tá? Então, esses aqui vão ser, então, o albino. Só que eles possuem uma ordem de dominância, ou seja, o gene selvagem ele é mais forte do que os outros. Então, sempre que aparecer o gene Czão, ele vai apresentar a característica do Czão. Assim, continua. O CH, que é o chinchila, que é esse acinzentado, ele é dominante sobre os outros. Tudo bem? É um caso de alelos múltiplos também o nosso sistema sanguíneo. Falando nisso, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? É importante saber isso por causa de possíveis transfusões de sangue. Olha só, essa daqui é a distribuição da nossa tipagem sanguínea ao redor do mundo. Então, a maior parte da população é O positivo e a menor parte da população é AB negativo.
Mas essa distribuição ela sofre alterações de região para região. Alelos múltiplos, continuando então, grupos sanguíneos. O grupo sanguíneo ele é determinado pela presença de proteínas no plasma, que é a parte líquida do sangue, e nas hemácias, que são as nossas células vermelhas. É importante nós conhecermos isso pelo fato das transfusões de sangue. Sempre que uma pessoa sofre um acidente ou ela vai fazer alguma cirurgia, vá precisar de sangue, faça as transfusões de sangue. E é necessário saber qual é o grupo sanguíneo que aquele paciente pertence, para nós fazermos a transfusão de forma correta e evitar a coagulação do sangue e essa pessoa aí receber um sangue e acabar vindo a óbito. Outra importância legal é para a parte de medicina legal, que é a parte de perícias, estudos étnicos, que são estudos de populações, de povos regionais, também a gente consegue fazer por causa. Lembra que eu falei que os grupos sanguíneos, eles são diversificados em determinadas áreas, eu tenho maior quantidade, outras menores. As transfusões, elas são baseadas numa relação de antígeno-anticorpo, na qual o antígeno ele vai ser o que vai ser a proteína de reconhecimento e o anticorpo vai reagir com essa proteína, com esse antígeno. A herança ela obedece os padrões mendelianos, na qual o sistema ABO, que é o nosso sistema sanguíneo, ela vai ter uma polialelia ou alelos múltiplos e codominâncias. Então eu tenho 3 alelos que vão dar o meu sistema sanguíneo e eles vão funcionar em codominância. E o meu sistema RH, que é o positivo ou negativo, é um caso de dominância simples. O sujeito que pertence ao grupo sanguíneo A, ele vai apresentar nas suas hemácias aglutinogênio A, que é o que vai reconhecer. Então a hemácia dele tem uma proteína que diz o seguinte: sou A. Só que no plasma, ou seja, na parte líquida do sangue, ela possui uma proteína que é anti-B, ela é contra o B. Então ela tem a proteína A no sangue, nas hemácias, e no plasma ela tem anti-B. O B, ao contrário, ele possui nas suas hemácias a proteína B, que reconhece ele como sendo B, e possui no plasma anti-A. Então percebam que o sangue A e o sangue B são bem opostos. O sangue AB, ele é uma combinação, uma codominância do sangue A e B. Então, ele vai apresentar nas suas hemácias tanto a proteína A quanto a proteína B. E no plasma, ele não vai apresentar nenhum tipo de aglutinina, porque se ele tiver anti-A, vai reagir com o próprio sangue. Se ele tiver anti-B, vai reagir com as próprias hemácias, então vai aglutinar o próprio sangue. Então, ele não vai apresentar nenhum dos dois. Já o grupo sanguíneo O, ou 0, ele não vai apresentar nas hemácias nem o aglutinogênio A e nem o B. Ele é livre dos dois, por isso que ele é chamado de O, que na verdade é o 0. E a aglutinina, ele vai ser anti-A e anti-B. Então, ele não tem nenhum dos dois nas hemácias, só que o plasma dele ele não gosta de A nem de B. Dito isso, olha só, todos os sangues podem doar para si mesmo. Só que o sangue O, se eu doar o sangue O para o A não tem anti-O. Então eu posso doar tranquilamente. Quando faz doação de sangue, eu vou colocar um vídeo aqui junto para vocês, do Biologia Total do Jubilu, que ele mostra como é o processo de doação de sangue. E vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas durante a doação de sangue, nós não passamos o sangue inteiro. Eu não retiro o sangue do Carlos e coloco no João. Esse sangue ele é tratado, ele é filtrado, ele é purificado, ele é separado. Então, se o João está precisando de hemácias, eu vou passar só as hemácias. Se o João está precisando de plasma, eu vou passar o plasma. Se o João está precisando de glóbulos brancos, eu vou passar os glóbulos brancos. Então, eu separo esse sangue, eu fraciono ele e passo só a parte que é importante. Via de regra, a doação de sangue, quase sempre são as hemácias que são transferidas. Então, se eu pego o sangue O e coloco no sangue A, não tem nenhum problema, porque nas hemácias ele não tem anti-O, não vai causar um problema. Agora, se eu pego o sangue A e coloco numa pessoa que tem sangue O, olha só, ele tem anti-A, então vai reagir. A mesma coisa com o B. Eu posso doar o sangue O para o B, mas eu não posso fazer o inverso, porque o B não tem anti-O. E o AB também, ele não tem anti-O. Então, nós chamamos o O, por enquanto, vamos chamar ele de doador universal, mas depois nós vamos ver quem de verdade é o doador universal. Mas nós chamamos o O de doador universal, porque ele consegue doar para todo mundo. Só que, infelizmente, ele só recebe sangue do grupo O. O AB, por receber de todo mundo, ele é chamado de receptor universal. Então, ele recebe sangue de todo mundo sem nenhum problema.
Tudo bem? O sangue AB, se você é do tipo sanguíneo AB, você pode ficar mais tranquilo, você pode receber todos os tipos do sistema ABO. Então, olha só, como que são feitos os testes para exames de sangue? Nós pingamos 2 gotas de sangue em uma lâmina de vidro. E aí eu vou aplicar o soro anti-A e o soro anti-B. Quando eu aplico o soro anti-A na minha gota de sangue, se ele aglutinar, ou seja, se ele começar a formar cristalzinhos, formar bolotinhas de sangue ali, significa que ele aglutinou, significa que ele tem sangue do tipo A. Então, olha só esse primeiro caso aqui. Eu coloquei anti-A, ele aglutinou, e coloquei anti-B e não deu nada. Então, significa que esse sangue aqui é do tipo A, porque ele deu reação somente para o A. Olha esse aqui, eu apliquei um soro anti-A, não aconteceu nada, e no soro anti-B ele aglutinou. Então, eu posso afirmar que esse caso aqui é um sangue do tipo B. Esse daqui coloquei um anti-A e aglutinou, e esse um anti-B e aglutinou. Então, significa que ele tem nas hemácias tanto o aglutinogênio A quanto o B. Então, ele é sangue AB. Neste outro aqui, anti-A não aconteceu nada, anti-B não aconteceu nada. O tipo sanguíneo que não apresenta nas suas hemácias nem o aglutinogênio A nem o B é o sangue do tipo O. Olha só, em termos de genótipo e fenótipo, fica da seguinte forma. Lembra que eu falei que é um caso de alelos múltiplos? Eu tenho 3 genes que vão ser responsáveis. Eu tenho o gene IA, que vai ser responsável pela produção do aglutinogênio A. Eu tenho o gene IB, que vai ser responsável pelo aglutinogênio B. E eu tenho o Izinho, que ele não faz ter a produção de nenhum dos 2 aglutinogênios. Beleza? Então, olha só. Quando o sujeito ele é IA, ele vai ser do tipo A. Só que o gene A, ele é dominante sobre o Izinho. Então, quando ele for IA-Izinho, ou seja, quando ele for heterozigoto, ele vai também ser do grupo A. O sujeito do grupo B, a mesma coisa. Ele pode ser homozigoto, IB, ou heterozigoto, IB-Izinho. Quando o sujeito ele for AB, significa que ele tem o gene IA e o gene IB. E aqui acontece um caso de codominância. Então, ambos vão expressar as suas características. Lembra lá do fenótipo intermediário? Então, ele vai apresentar tanto o aglutinogênio A quanto o B. E o grupo O é aquele que não apresenta os aglutinogênios. Então, ele vai ser o recessivo, vai ser o Izinho. Além do sistema ABO, nós temos também o sistema RH, que é o que vai determinar se nós somos positivo ou negativo. O fator RH ele é devido a uma proteína encontrada nas hemácias que pode agir como antígeno se for inserido em indivíduos que não a possuem. Então, sujeitos que são RH positivo, eles possuem essa proteína. É positivo de que ele sim possui essa proteína. E o negativo, ele não possui a proteína, certo? Então, olha só, o fenótipo RH positivo, ele é dominante. Então, ele pode ser tanto homozigoto, errão, ou heterozigoto, errinho. E o fenótipo RH negativo, ele vai ser recessivo, então ele vai ser errinho. Olha só, como funciona o processo de doação, então, do sistema RH? Cada um pode doar para si mesmo, então positivo doa para positivo, negativo doa para negativo. Só que o negativo, ele pode doar para o positivo. Por quê? Quem tem o fator RH, ele não tem no plasma anti-RH. Já o sujeito RH negativo, ele possui no seu plasma anti-RH. Então, se eu coloco o RH positivo aqui, vai ter coagulação do sangue. Então, o negativo sempre doa para o positivo. Então, olha só, todo mundo pode doar para todo mundo, para si mesmo, só que o O doa para todos e o AB recebe de todos. O negativo pode doar só para negativo, mas ele doa para o positivo. Tudo bem? Então, com isso, nós temos o seguinte: o O negativo pode doar para todo mundo. E o AB positivo pode receber de todo mundo. Nós chamamos de O negativo, então, o doador universal e o AB positivo de receptor universal. No outro vídeo que eu estou colocando aqui para vocês, tem um esqueminha de transfusão de sangue que é bem legal de se ver. É bem curtinho o vídeo, vale a pena assistir. Exercíciozinhos aí para a gente treinar. Existem 4 tipos sanguíneos na espécie humana: o sangue A, o B, o AB e o O. Eles são codificados graças a 3 alelos, ou seja, tem 3 genes responsáveis, o que representa um caso de, lembra que nós falamos, quando eu tenho mais de um alelo, eu tenho um caso de alelos
múltiplos, são mais de um alelo aqui. Além de alelos múltiplos, nós também temos um caso de codominância entre o gene A e o gene B. Em um banco de sangue estão armazenados 93 litros de sangue distribuídos entre os diversos tipos sanguíneos conforme abaixo. Então eu tenho A positivo 30 litros, A negativo 13 litros, B positivo 15 litros, B negativo 9, AB positivo 8, AB negativo 2, O positivo 11 e O negativo 5 litros. Aí ele pergunta, quantos litros estão disponíveis para o indivíduo AB positivo? Lembra que eu falei? O AB positivo ele é o receptor universal, então ele pode receber de todos. Se eu tenho 93 litros, se você somar todos esses valores, vai chegar a 93 litros. Então, o sujeito AB positivo, qualquer tipo de sangue que for colocado nele, não vai ter nenhum problema. Quantos litros estão disponíveis para o indivíduo O negativo? Lembra que nós falamos? O O ele só recebe dele mesmo, então ele poderia receber o 11 e o 5, só que o negativo só recebe de negativo. Então, o O é o doador universal, ele doa para todos, mas só recebe dele mesmo, então ele só tem disponível 5 litros de sangue. Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Eritroblastose fetal é uma doença na qual um recém-nascido ele nasce com problemas nas suas hemácias. Isso pode causar anemia, pode causar um problema de circulação do sangue e pode levar até mesmo ao óbito do recém-nascido. Tá? Ela se dá na seguinte condição: quando a mãe tem o RH negativo, o pai tem o RH positivo e a criança nasce com RH positivo. Tá? Por isso é importante, durante a gestação, fazer o acompanhamento com o médico no pré-natal. Uma das primeiras perguntas que são feitas durante o pré-natal é a tipagem sanguínea do pai e da mãe, justamente para eles conseguirem deduzir se a criança corre o risco de sofrer com a eritroblastose fetal ou não. Porque caso aconteça da mãe ser RH negativo e o pai ser RH positivo, essa mãe ela precisa tomar uma injeção logo após o parto. Então, quando o pai ele é positivo e a mãe é negativa e a criança nasce positivo, eu tenho o risco de desenvolver a eritroblastose fetal. Durante a gestação, a mãe e o filho eles trocam sangue, eles vão trocar sangue via placenta. Então, toda a nutrição do bebê, enquanto ele está lá no seu período fetal, ele vai ser feita pelo sangue da mãe. No caso da primeira gravidez, quando a mãe é negativa e a primeira criança nasce positiva, tá? Inicialmente não tem nenhum problema. Só que durante o parto, a passagem de sangue da criança para a mãe. Porque durante o parto eu vou ter um processo de lesões que acontecem tanto nos tecidos da mãe quanto da criança. E aí a mãe vai entrar em contato com o RH positivo. Quando ela entra em contato a primeira vez com o RH positivo, o corpo dela começa a desenvolver anticorpos contra o RH positivo. Essa mãe ela começou a desenvolver fator anti-RH. Na segunda gravidez, caso o filho seja RH positivo, essa mãe ela possui no seu plasma fator anti-RH. E aí, durante essa passagem de sangue no período fetal, o fator anti-RH começa a atacar o sangue da criança, quando ele começa a desenvolver as suas hemácias. E aí vai afetar uma célula chamada eritroblasto, que é essas células que vão formar as hemácias. Então, o sujeito ele nasce com eritroblastose, que é uma má formação dessas células. Tudo bem? Olha só, os principais sintomas de um sujeito que nasce com eritroblastose fetal são a anemia, porque as suas hemácias, elas de certa forma foram destruídas ou elas apresentam uma deformação. A icterícia, que é a presença de bilirrubina no plasma, que são células de hemácia morta, que os mais antigos chamavam de tiriça. Às vezes vocês já podem ter escutado isso. Ele está com tiriça, quando está com a pele amarelada, por causa da presença da bilirrubina. Esplenomegalia, que é um aumento de órgãos, como por exemplo do baço. Hepatomegalia, que é um aumento do fígado. E células do tipo eritroblastos, que são as células que vão dar origem às hemácias presentes no sangue.
E os eritroblastos são células que ficam na medula óssea, que é onde ocorre a produção de sangue. Eles não são circulantes na corrente sanguínea, eles ficam na medula. Como é feito o controle? O médico, ao conhecer a gravidade da situação, ele consegue desenvolver alguns métodos de precaução. Por exemplo, quando a criança nasce, ela vai fazer uma transfusão de sangue de imediato, para conseguir colocar nessa criança hemácias novas, para que possa não trazer problemas, curar essa anemia, essa icterícia. A solução encontrada para isso foi o desenvolvimento de uma injeção que possui antifator RH. Então, o que acontece? Quando a mãe ela tem a primeira gravidez e o filho nasce com RH positivo, ela toma essa injeção logo após o parto, porque ela vai impedir a produção desse fator RH. Então, o segundo filho, se ele for positivo, ele não vai ter problema. Só que, novamente, passou o parto, ela precisa tomar essa injeção. Daí a importância de fazer esses exames pré-natais durante a gestação. Porque, caso for necessário, assim que ocorre o parto, essa injeção ela é aplicada na mãe. Tudo bem? E aí a criança, as próximas gestações não terão problema nenhum. Todo esse tratamento de pré-natal e de injeções contra a eritroblastose, de injeções antifator RH, todas elas são disponibilizadas pelo SUS. Certo, pessoal? O que eu tinha para falar hoje, então, era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá pelo Google Classroom, que eu vou estar respondendo para vocês. Muitos de vocês já mandaram mensagens por lá, eu respondi vocês. Novamente, eu estou à disposição de vocês. Apesar de não nos conhecermos pessoalmente, estou aqui por vocês. Beleza? Eu espero que todos vocês fiquem muito bem. Um grande abraço e até a próxima!